Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa live, onde nós vamos falar sobre perícia contábil. Nós contamos hoje com a participação de dois ilustres profissionais da área, Eduardo Boniolo e Júlio César Teixeira de Siqueira. Eu gostaria de agradecer vocês por terem aceitado o convite, por estarem presentes aqui conosco. Gostaria de agradecer os alunos da Faculdade Anhanguera de Itapecerica da Serra, que estão aqui conosco também, e todos os nossos convidados. Eu agora vou passar a palavra para vocês, para que vocês possam iniciar o assunto e trazer a riqueza do conteúdo para as pessoas que estão interessadas nessa carreira tão brilhante que é a carreira de perito contábil. Muito obrigada. Voltou o microfone. Olá, boa noite. Tudo bom, Rosângela? Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos os alunos da Anhanguera. Boa noite a todos que foram convidados. Obrigado pela oportunidade. Bom, eu sou o Júlio, eu sou formado em administração de empresas, também sou formado em contabilidade e sou sócio do Eduardo na Aptar, Serviço de Recuperação de Empresas. Comecei minha carreira na área financeira e administrativa, desde sempre, e fui crescendo nessa área até que eu me descobri assessorando empresas em crise, né? Peguei o finalzinho da Concordata, ali em 2004, depois me especializei em 2005 na Lei Nova de Recuperação de Empresas, e a partir daí também me especializei a partir de 2010 em ser perito judicial. Bom, vamos ter alguns momentos aqui para frente, vamos falar um pouquinho mais da carreira com as próximas perguntas e como vai desenvolvendo. Vamos fazer de uma forma simples, mais um bate-papo. Fala, Edu. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Parabéns, Rosângela, pelo evento. Saudação especial a todos os amigos que estão presentes aí acompanhando, e especial aos alunos de Ciências Contábeis da Anhanguera. Desejo que esse bate-papo possa trazer ideias, sugestões e esclarecer também alguns pontos sobre perícia contábil, e que a gente possa aproveitar bem esse tempo. Minha carreira basicamente iniciou em instituições financeiras, trabalhei por longos anos lá, depois encontrei o Júlio na Fundação Getúlio Vargas, decidimos abrir a empresa, e aí virei a página dessa questão de bancos, fui trabalhar na solvência das empresas, e aí despertou a curiosidade e o interesse pela perícia, que a gente vai falar mais a fundo daqui a pouco. Tá bom? Uma boa noite, obrigado pela participação e sejam todos bem-vindos. Rosângela, você quer fazer a pergunta? Como você quer conduzir? Júlio, Eduardo, podem iniciar o bate-papo de vocês, falando sobre a carreira de perícia contábil. Ao final, nós temos aí 1h30 prevista de live. Ao final, nós vamos abrir para algumas perguntas, mas antes de abrirmos para as perguntas, se as pessoas quiserem colocar perguntas no chat, pode colocar, que a gente vai responder ao final. E nós temos algumas perguntas que já foram elaboradas por alguns participantes e já foi enviado para nós. Então, gostaria que vocês iniciassem aí o início aí do conteúdo para os nossos espectadores, e ao final a gente vai dar início às perguntas, ok? Ok. Tá bom, obrigado, Rosângela. Bom, o assunto é perícia contábil, né? Como que ela inicia a nossa carreira, como que ela funcionou, como que ela faz diferença na sociedade no geral também. Bom, o próprio desenvolver da minha carreira, no dia a dia com as empresas,
mostrou, me foi levando ao caminho da perícia contábil. Não foi algo que eu posso ter decidido, acordei, vou virar perito, vou trabalhar com isso. A experiência, a proximidade com empresas em crise. A minha especialidade hoje em perícia contábil é a recuperação de empresas. E acaba sendo paralelo a perícia empresarial. Então, eu não faria hoje uma perícia numa ação trabalhista ou numa ação de inventário, de divórcio, mas em questões empresariais, contratos, lucros cessantes, entre outros. E no final, por ter sempre trabalhado, vocês vão escutar o de falar direto, recuperação judicial, porque esse é meu dia a dia, essa é a minha especialidade. E por estar próximo a empresas em crise, e por ter me especializado, eu fui conquistando a confiança, né, tanto do empresário, para dar uma assessoria, do perito assistente técnico na recuperação judicial de empresas, como para alguns credores que gostaram do nosso trabalho, para ser o assistente técnico deles durante um processo de recuperação judicial, e tanto para o juízo, também conhecer nosso trabalho, ser nomeado como administrador judicial ou até como perito contábil no processo de recuperação. Esse foi mais ou menos o caminho que nós estamos seguindo, e o mercado vai consolidando, né? Você vai se especializando, vai um degrau. Consigo hoje, há pouco, fazer uma controladoria financeira, mas a especialidade, a afinidade, nos leva para continuar sendo perito contador. Bom, eu, após alguns anos de trabalho em instituições financeiras, me especializei em fazer cálculos financeiros e durante o tempo que fiquei lá também, sempre procurei me atualizar com a questão contabilidade, controladoria, auditoria, tudo relacionado à contabilidade, à área contábil. Quando eu saí, eu fiquei imaginando o que eu poderia fazer para não perder essa experiência, já que o mundo era totalmente diferente, né, de trabalhar em instituição financeira e trabalhar para as empresas, via de regra, empresas em dificuldade financeira. Então, nós começamos a fazer gestão de empresa em 2010, 2009, 2010, mais efetivamente. E nesse trabalho que a gente fazia, tinha muito cálculo financeiro para renegociação de contratos bancários, renegociações com as instituições financeiras, e eu percebia que eu era bastante demandado, e eu fazia esses cálculos de uma natureza muito grande, não tinha menor dificuldade, né? Cheguei a fazer uma vez 3 cálculos para um advogado, ele me pediu 1, eu fiz 3, né? Porque eu achava isso muito tranquilo, até que eu descobri que isso era um produto, né? E aí eu procurei, então, um curso de perícia contábil, né, para fazer uma especialização, entender melhor, e aí eu encontrei, eu vou falar o nome da instituição porque eu fui aluno e depois professor, fui para o Senac, fiz um curso lá de 60 horas, encontrei lá uma pessoa que até hoje é um mestre para mim nessa questão de perícia contábil. Aí eu entendi que aquele conhecimento técnico que eu tinha, e mais os procedimentos da perícia que eu aprendi naquele curso, dava para transformar isso num produto, né? E um produto bem valioso para os clientes. E aí eu entrei na perícia. Eu imaginava no começo que eu teria 2 mundos, o mundo de gestão financeira, com a Aptar, e a perícia. Só que eu percebi que esses 2 mundos se juntaram, porque como a gente começou a trabalhar com bastante recuperação judicial, e isso foi tomando uma proporção muito grande, na verdade eu descobri que lá na recuperação judicial também tem a figura do perito contábil. Então, foi uma coincidência, uma grata surpresa, e para mim foi muito bom ter juntado esses 2 universos. E aí, daí em diante, foi só alegria. Depois de 2 anos que eu terminei o curso no Senac, eu me envolvi tanto com o assunto que eu acabei virando professor do Senac, né, deste mesmo curso. Por 3 anos eu dei curso lá no Senac, e foi uma experiência muito boa, e até hoje posso dizer para vocês que é uma experiência fantástica. Bom, Eduardo, nesse caminho que nós seguimos, né, como que nós se especializamos, fomos
caminhando ao cliente, ao juiz, né, ao judiciário, as partes também, né, e como que a gente atua, como que a gente melhorou nesse caminho, né? Foi com o aprendizado contínuo, né? Procurando cursos de especializações, procurando aperfeiçoações, né? Até no começo, na sociedade com o Eduardo, eu tinha graduação em administração. E percebi que iria valorizar, para a minha profissão de administrador, minha primeira graduação, também a graduação em contábeis. E foi muito bom, foi ali um período de novo, como aluno numa sala de aula, numa graduação, e também, quando terminei a graduação, já emendei diversos cursos, né, de especialização em perícia, e continuo até hoje me especializando. E, paralelamente isso, os trabalhos da nossa empresa, a Aptar, atendendo principalmente o devedor no processo de recuperação judicial, que é minha especialização, é até o assunto do livro que eu escrevi. E isso te coloca próximo ao cliente, né? Próximo à atuação em empresas em crise. Bacana, Júlio. Eu não sei se quem teve a oportunidade de ver a live que eu fiz na semana passada, falando do papel do contador, né, e do perito contador nesse momento atual que a gente está vivendo de crise, né? E lá eu falava da importância, né, e volto a repetir aqui, o perito contador, ele exerce um papel muito importante porque o trabalho é técnico, é uma visão abrangente sobre as empresas, nós que trabalhamos com recuperação de empresas, eu diria que é o único profissional que está capacitado tecnicamente para responder todas as questões, tirando as questões comerciais, mas questões de ordem administrativa, contábil, jurídica, estratégica, pela contabilidade. Então, o perito assistente, como falou o Júlio, e o perito contador, são profissionais que se especializaram, né, que conhecem o assunto, que domina algum tipo de assunto, porque quando a gente fala em contabilidade ou na ciência contábil, ele é muito amplo, né? Então, nós podemos ter profissionais que são excelentes na área tributária, outros que são excelentes na área societária. Eu acho pouco provável, né? Não quero dizer que não tenha alguém que seja muito bom em tudo, né? Mas podemos ter também, e aí, mas assim, o que eu quero dizer é que o perito contábil, ele nasce ali fazendo o curso de ciências contábeis, né, graduando, e ele tem uma visão completa, né, de todos os nortes aí que afetam o patrimônio de uma empresa. Então, é o profissional mais bem preparado, né? Existe aí algumas discussões até onde vai a perícia contábil, onde entra a perícia da administração, a econômica, isso a gente deixa para lá. O importante dizer é que é um mercado bastante demandado, requer muito estudo. Eu costumo dizer que quem adota esse caminho, né, da perícia, né, é um eterno estudante, não vai deixar de estudar, porque a todo momento você precisa se atualizar, precisa estar antenado com as mudanças que estão acontecendo, e conhecer um pouquinho das técnicas, né, da fase processual, de como acontecem os processos, mas eu acho que o mais importante é a formação. Um bom contador tem grandes chances de ser um bom perito contábil. Um mau contador não tem chance nenhuma de ser um perito contábil, ele pode até conseguir, mas não vai ter sucesso na carreira. Sendo perito, né, Eduardo, já ultrapassando essa fase de apresentação, de comentários, né, acho que o maior receio é como conquistar o cliente, como conquistar a confiança do juízo, né. Eu vou falar um pouquinho de como conquistar o cliente, daí eu vou pegar sua ajuda para como conquistar a confiança do juízo e como se habilitar, as questões. Mas a área de atuação do assistente técnico, basicamente, o suporte técnico para que o advogado em questão tenha o instrumento técnico que fundamentaria aquela ação. Então, hoje,
simplesmente pedir, né? Nós estamos vendo que simplesmente pedir, não aceito, não quero, não basta, e nunca bastou. Então, hoje você vai numa ação, uma demanda contra financeira, contra uma parte, você logo na inicial você tem que demonstrar toda essa diferença, o que você está contestando, e com isso, essa base técnica, o jurídico, né, o advogado, vai ao judiciário de uma forma completa. Não tem como ser meio assunto, não tem como inventar, não tem como vender sonho ao cliente, né? E como que você se aproxima do cliente? É com confiança, é com o mercado. Não tem um anúncio no jornal, não tem uma propaganda na internet, não é assim. É com trabalho, com network, com apresentação, muita reunião, muitas propostas enviadas e no caminho não aceita, mas a partir do momento que você começa a consolidar seus trabalhos, começa a consolidar a efetividade e a confiança no seu trabalho, você vai ter toda a consolidação no mercado. E você pode trabalhar em ações trabalhistas, não é minha área, né, mas você pode trabalhar com assistente técnico trabalhista, você pode trabalhar com assistente técnico civil, né, especialista em recuperação judicial e outras áreas também, financeiras, cálculos, e tributária também tem uma demanda interessante de assistente técnico em questões tributárias. Pelo lado judicial, para ficar claro para os ouvintes e para os alunos, né, ou eventualmente alguém que ainda não ouviu falar de perícia, né, nós estamos segregando aqui o papel de quem trabalha para as partes, que é o perito assistente técnico, que o Júlio está falando para a gente, e quem trabalha auxiliando o juiz, que é o perito judicial. Para o perito judicial, o seu cliente, como o Júlio chamou, é o juiz, né? Então, tem um procedimento a ser feito para chegar até esse juiz. Então, tem que ser feito lá um cadastro no Tribunal de Justiça, tem que apresentar, de preferência, algum material, se apresentar ao juiz, né, e especificar que área que você atua, né? Eu já vi colegas que voltaram comigo e falaram assim, poxa, o juiz me nomeou para fazer algo que eu não sei fazer. Eu falei, bom, mas na sua habilitação você especificou, você deixou claro qual era a sua área de atuação? Porque, como eu disse, perícia contábil é muito abrangente, né? Tem muitos campos aí para... Eu, por exemplo, se alguém falar para mim perícia contábil ou trabalhista, embora eu tenha alguma noção, eu vou dizer, não é minha área de especialização, e eu não vou me arriscar a fazer uma perícia nessa área. Então, daqui a pouco eu pretendo passar os passo a passo aí para vocês, mas nesse primeiro momento eu queria dizer isso, que tem que fazer uma habilitação no cadastro, que hoje já está bem melhor do que no passado, que você tinha que juntar um monte de documentos, todos em papel, e levar lá no fórum, protocolar. Hoje está mais fácil, o cadastro é feito no site do Tribunal de Justiça, pelo menos aqui em São Paulo é assim, eu acredito que no Brasil todo seja assim, e depois tem essa apresentação ao juiz, esse bate-papo mais próximo com ele, se apresentar, para ele te conhecer, porque, veja, o juiz vai ter lá uma causa para decidir, ele depende do conhecimento técnico de um profissional, e ele precisa da opinião técnica desse profissional. E aí ele pega lá o cadastro e olha e vê um monte de nomes lá, como é que ele faz para nomear, né? Então, eu tenho certeza que se ele conhecer, pelo menos tiver um cartãozinho, algum material, e lembrar dessa pessoa, ele vai ter mais segurança para nomear esse profissional. É diferente do assistente técnico, que já faz esse contato, essa aproximação comercial, né, com o seu cliente. Portanto, quando o perito assistente é contratado, o advogado, normalmente, ou o cliente, já conhece o profissional que ele está contratando, né, já tem referências. O juiz não, o juiz está dentro de um gabinete e ele pega um cadastro que está lá, que eu posso entrar aqui e me cadastrar para fazer perícia contábil lá no município de Botucatu, não é tão longe assim, eu queria achar mais longe. Então, veja, o juiz está lá com uma questão para ser decidida, ele vai ler o meu currículo e falar, eu acho que esse cara entende de cálculo financeiro, né? Ou não, se ele tiver pessoas conhecidas lá, com certeza ele vai
dar essa oportunidade para as pessoas que ele já conhece, porque é uma relação de confiança muito grande. Então, Eduardo, até como o professor Paulo, nosso mentor, sempre diz, né, aquele perito pato, né, não nada direito, não anda direito, não voa direito, né. Então, e tem outro professor que nós gostamos muito, talvez você lembra dele, o Cristóvão, que ele falava, né, mais importante do que saber o que não sabe fazer. Então, esse assunto eu não vou induzir ninguém ao erro, né, porque você imagina o seu cliente confiando em você, você precisa de ajuda, vai pegar uma demanda, vai procurar a planilha, se alguém tem uma planilha pronta, você preenche a planilha pronta de alguém que tem algum erro, entrega para o seu cliente algo errado, que vai levar para o judiciário algo errado. Então, quando nós decidimos que caminho vamos seguir, então eu vou ser um perito trabalhista, que não é nem minha área, mas eu imagino que seja prático assim, eu vou ser perito trabalhista, eu vou fazer um cálculo de uma metalúrgica. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é a convenção coletiva daquela área, as questões de adicionais, salubridade, horário, cálculo. Então, se eu não entendo tudo isso, não tenho tudo isso dentro das súmulas do Tribunal de Justiça, do Tribunal do Trabalho, é enorme a gama de informações que você precisa ter. Então, o que Júlio, vou me intrometer no trabalho se eu sei pouco daquilo? Eu sei ler. Se eu sentar, com muito mais tempo de quem é especialista, talvez eu chegue perto dele. Mas aí eu vou deixar de fazer o que eu faço bem, que é trabalhar com perito empresarial, principalmente em recuperação de empresas. Então, eu não vou induzir meu cliente ao erro, ou pior, né? Induzir o colega que vai levar ao judiciário a demanda a levar ao errado, ainda cometer o risco de uma sucumbência, ou perder a demanda, ou frustrar uma expectativa. Isso é muito ruim. Então, a especialização é super importante. Acho que, para mim, foi algo que fez a diferença na carreira. Para mim, é algo que faz a diferença quando o meu cliente conversa comigo e falar não, né? Não sei esse assunto, não domino esse assunto, não posso fazer isso agora. É melhor do que um sim enrolado, né? Um não na hora. Perfeito. Eu quero falar para vocês, parece que a gente tem uma preocupação muito grande quando a gente está falando para alunos de ciências contábeis, porque às vezes parece um bicho de 7 cabeças, a gente falando, e às vezes a gente, pelo nosso dia a dia, a gente acaba usando termos que dá a impressão de ser uma coisa muito difícil. Não é. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, os passos percorridos. Então, a primeira decisão, talvez uma das mais difíceis, vocês já tomaram, vocês escolheram ciências contábeis. E eu aproveito aqui para parabenizar. O passo para chegar lá na perícia contábil é terminar a graduação, fazer a prova de suficiência do conselho e ter o registro no conselho. Tendo o registro no conselho, vocês já estão aptos a iniciar o trabalho pericial. Bom, eu vou contar a minha experiência, já contei um pouco aqui, e quem sabe ajudando vocês. Eu não tenho dúvidas de que todos os ouvintes que estão aqui, eu já estou falando com alguns peritos judiciais, estou falando dos alunos, tá? Não dos colegas que estão prestigiando aqui, estou falando dos alunos. Eu não tenho dúvida que já existem aí alguns peritos. Por quê? Porque o perito é alguém que tem um conhecimento que é especializado em um determinado assunto. Então, tenho certeza que, dentre os alunos aí, já temos aí pessoas que já têm um conhecimento profundo em alguma matéria. O importante, para iniciar aí como perito judicial, principalmente, é conhecer o procedimento da perícia. Tem uma norma, 2 normas, aliás, que trata disso, normas do Conselho, que trata sobre o trabalho do perito, mas é extremamente importante, foi esse caminho que eu percorri, até chegar a essa fase, eu não tinha ainda feito nenhuma perícia judicial, então, procurar um curso, tá, um bom curso de perícia, como se tornar um perito, enfim, perícia contábil, para que vocês entendam os trâmites. Isso é importante. O que eu mais sentia dúvidas nos meus alunos que eu dava curso de formação de perito contábil era isso.
Eles conheciam muito a matéria científica, mas eles se perdiam na hora dos procedimentos. E aí eu queria dizer para vocês que quando eu fiz o curso, e a gente está falando bastante no nome dele, este livro aqui, ó, anotem esse nome aqui, porque vocês vão, de alguma forma, vocês vão encontrá-lo. Paulo Cordeiro de Mello. Este é o cara que vocês devem ter aí anotado aí na agenda de vocês. Por quê? Este livro aqui, ele ficou na minha mesa durante uns 2 ou 3 anos, tá? E ele me ajudou muito nessa questão, e agora? Fui nomeado, né? Aquele frio na barriga, o que fazer, por mais que a gente saia da sala de aula bem instruído, tal, a prática é diferente, né? A prática dá aquela sensação. Então, esse livro foi muito importante para mim. Para vocês terem uma ideia do nome que eu passei, aquele livro foi para a estante porque surgiu esse. Nós tivemos a mudança do código, né, de processo civil, então, basicamente, este livro aqui veio, não substituindo totalmente, mas ele estava mais atualizado, e é por isso que o outro livro foi para a estante, mas podem ver que ele continua aqui. E como a gente trabalha com recuperação judicial e muita questão financeira, esse nosso amigo, que eu indico para vocês, fez isso aqui, ó, perícia financeira. Então, eu queria dizer o seguinte, existem profissionais, muitos profissionais, eu estou falando do Paulo, que é aqui de São Paulo, nós temos um outro amigo, João Luiz, não sei se tem alunos aí, se tem alguém da região, mas ele é de Goiânia. Nós temos Sônia Tini, de Curitiba, perícia contábil, e, tabela Price. Nós temos, eu vi que tem um pessoal da faculdade do Ceará aí, né? Nós temos aqui, perícia contábil do Cláudio Humberto Barbosa. São pessoas que estão doando o seu tempo e passando o seu conhecimento, e eu estou falando disso, eu só não conheço o trabalho do Cláudio, os demais eu conheço, são pessoas que vão para a sala de aula, que dão esses cursos, que compartilham conhecimentos, que estão toda hora aí participando também de eventos, então acompanhem essas pessoas e tendo a oportunidade, façam um curso, que aí vocês vão ver que fica muito fácil, muito claro e com certeza vocês vão ter sucesso aí na carreira. Muito bom. Fala, Rosângela. Rosângela, se você quiser começar, já foi meia hora, o que você acha de começar as perguntas? Estão me vendo? Estou. Então podemos começar assim, mas antes eu quero fazer alguns reforços, né? Eu sou professora este semestre de perícias contábeis no curso de contabilidade da Faculdade Anhanguera de Itapecerica da Serra. E nosso trabalho esse semestre está sendo bastante embasado no livro do professor Paulo Cordeiro de Mello, tá? Então, eu achei bastante válido vocês trazerem isso para nós, porque essa é a literatura que tem sido indicada para os nossos alunos e que tem sido indicada no cotidiano para os trabalhos e dos desafios que eles têm nessa carreira. Mas, junto com ele, tem o seu livro, Júlio César Teixeira de Siqueira, onde traz um guia prático sobre recuperação judicial de empresas médias e pequenas. E já foi falado para os alunos, o livro é bastante didático e traz uma literatura muito fácil para ingressar nessa carreira. E a outra literatura que a gente tem é a literatura do Eduardo, que é perícias em falências e recuperações judiciais. Então, a gente tem trabalhado os temas e a gente sabe que os desafios que estão por vir agora são imensos. Então, eu quero começar essa rodada de pergunta. Primeiro, nós vamos começar pelas perguntas dos alunos que já deram nós já estamos com essas perguntas já enviadas para nós, e eu gostaria que vocês, por gentileza, se revezassem no responder essas perguntas e trouxesse para nós riqueza de informação, porque
no conteúdo delas, eu vi que os alunos têm despertado bastante interesse pela área, por esse desafio de ser perito contábil. E eu espero, sinceramente, que eu, como professora, tenho dado essa motivação para eles. Rosângela, faltou você falar que no livro que eu escrevi está o seu nome na capa também. Não precisa, não precisa, né? É uma colaboração importante, um assunto novo, importante também. Então, só para quem está aqui na live conhecer um pouquinho, eu não sou da área contábil, eu sou engenheira civil e sou avaliadora de bens. Então, no livro do Júlio César, eu participo no capítulo Avaliação de Bens. Então, aqueles que têm a carreira voltada para o trabalho de recuperações judiciais, sabe que a Lei 11.101 prevê que a avaliação de bens seja feita por um profissional habilitado. Eu exerço essa função de profissional habilitado para esse contexto que a lei exige. Muito obrigada, Júlio César. Agradeço ao professor Paulo, que está ao vivo, e Paulo, eu que dei o livro para ela, viu? Professor Paulo, muito obrigada por estar prestigiando a gente. Eu ganhei o seu livro de presente do Júlio César, né? Ele veio contribuir com o trabalho que eu estou fazendo na faculdade, e é um prazer tê-lo aqui conosco. Para quebrar o gelo, mas vamos lá. Desculpa, agora, mas para dar um clima de bate-papo. Rosângela, acho que caiu. Professor Paulo, se quiser falar um pouquinho, pode abrir o seu microfone e ficar à vontade. Eu acho que ele caiu. Então, vamos lá, eu vou para as perguntas. Eu vou começar por uma pergunta, e depois a gente vai até fazer um retrocesso, e aí vai voltar um pouquinho no início da carreira, mas eu gostaria que vocês começassem por uma pergunta-chave, tá? Uma pergunta que faz parte do momento. Quais são os impactos na perícia contábil, tanto na esfera judicial quanto na esfera de assistência técnica, mediante o cenário que nós estamos vivendo da pandemia do coronavírus? Nossa, geral, acho que em mais de uma área, né, teremos discussões que serão, infelizmente, levadas à justiça. Não vai ter um momento de conciliação, não vai ter um momento de intermediação, acho que vai acabar pelo volume, né, de vários acontecimentos, empresas em crise, funcionários em crise, cidadão em crise, vai levar algumas demandas para a justiça. Então, tanto como assistente técnico, tanto como perito, vai ter uma demanda importante. Alguns exemplos, né? Questões de home office. É novo, então terá aquele que vai achar que foi prejudicado e vai ter aquele que vai achar que não foi prejudicado. É muito novo, é muita gente de uma vez só em home office, por exemplo, né? Mas também eu acho que isso vai ser bom. A gente vai evoluir um pouco com isso. Ontem, na live, falei, hoje todo mundo tem home office. São Paulo, a maioria deve conhecer a cidade de São Paulo, choveu, parou. Será que um dia de chuva forte vai precisar todo mundo ir ao trabalho? Então, são questões que vão evoluir, mas ainda não está claro isso, né? Então, vai ter questões trabalhistas. Eu trabalhei mais em casa, eu trabalhei menos em casa. Outras questões. Redução da jornada de trabalho, né, ou redução de salário, uma parte o governo pagou, uma parte a empresa não pagou, ou nesse momento alguém ficou doente, o Covid já foi aceito como uma situação de trabalho, então aquele enfermeiro, vou pegar um exemplo, o enfermeiro pegou na hora do trabalho, foi um acidente de trabalho, então vai ter coisas que vai demandar justiça. Empresarial, a mesma coisa. Hoje você está vendo que os bancos estão fazendo uma propaganda, é importante, não estou julgando se é certo ou errado aqui, mas na mídia, entre no aplicativo e prorrogue sua parcela. Legal, mas eu acho que a informação não está clara para quem está prorrogando, que os juros, como que vai ser os juros nesse período, a informação não está clara como vai ser essa carência, não está claro se você tinha que estar em dia, nem talvez por culpa deles, é porque foi tudo muito rápido, muito novo. Então, é possível que na hora que a conta chegar, muitos se sintam injustiçados e levem essa demanda ao judiciário, e aí se precise de um perito assistente técnico para refazer o cálculo
né, apresentar um cálculo vai embasar tecnicamente uma petição, e na judicial, vou deixar o Eduardo falar, que vai chegar uma coisa lá que o juiz vai ter que interpretar. É isso, Eduardo? Júlio, eu, na semana passada, inclusive, eu comentei que, assim como nós teremos estamos tentando evitar o colapso na saúde, nós teremos colapso no judiciário, né? Bem, como você bem colocou aí, são muitas novidades, muitas discussões e práticas que estão sendo adotadas, até mesmo em função de medidas que estão sendo tomadas, que pode ferir princípios, né, básicos da lei trabalhista, por exemplo. Então, eu não tenho dúvida disso. Eu bato nessa tecla, não só porque eu entendo, né, que vai ter esse movimento no judiciário, mas também porque já está acontecendo, né, muito isso aí. Então, para os peritos judiciais, isso aí vai ter uma demanda de trabalho muito grande em todas as áreas, trabalhista, recuperação judicial. Nós temos visto aí alguns bancos, né, falando de carência para pagamento, taxas especiais, parcelas para pagar em até 5 anos. Eu posso dizer que eu estive por mais de 20 anos do outro lado e garanto que por trás dessas ofertas tem algum pedido do banco, e deve ser uma garantia. Então, nessas relações que estão sendo estabelecidas, eu tenho quase que certeza que alguém está extrapolando, né? Alguém está se aproveitando da situação para pegar uma garantia do cliente, para já prevendo aí uma situação de inadimplência futura. Então, eu acredito que os peritos judiciais vão ter muito trabalho, porque são situações que o juiz, são questões técnicas, né, que o juiz vai precisar do trabalho do perito judicial, e nós temos que estar à disposição aí para dar conta, né? Então, realmente, os peritos que estiverem cadastrados, estiverem habilitados e prontos aí, terão muito trabalho mesmo. Hoje, eu estava revendo um cliente nosso aqui, um contrato que foi apresentado para ele, fazer uma negociação, dá vontade de comparar a mídia com o que realmente está sendo praticado, né? Embora o governo tenha baixado a taxa de juros aí para o menor patamar histórico, 3% a taxa Selic ao ano, isso nunca existiu no Brasil, as taxas para as operações de crédito, quando tem, elas não estão com essas taxas reduzidas, né? Então, realmente tem abuso e essas discussões vão chegar no judiciário. Nós estamos todos, não só nós na área empresarial, mas todos estamos estimulando as pessoas a fazerem negociações, né? Isso para a pessoa jurídica e para a pessoa física. Então, estamos estimulando a renegociar a matrícula da academia, o condomínio, o aluguel, porque as pessoas estão perdendo renda, as empresas estão perdendo faturamento. Então, essa boa vontade, é o que eu falo, no primeiro mês, assim que foi decretadas as medidas, né? Em março, essas negociações estavam bem tranquilas, num ambiente bem favorável. Em abril, já subiu o tom um pouco, já começou a ficar um pouco mais difícil. Em maio, já está começando disputa judicial. Se isso se estender por mais alguns meses, não tenho dúvida, acaba o ambiente de negociação. E aí passa a ser um ambiente judicial. Então, a nossa perspectiva, expectativa, e baseado nos fatos que nós já estamos vivenciando, o judiciário vai realmente ter um colapso e vai ter muito trabalho para perito judicial. Eu gosto de quando fala do pós-pandemia sobre a carreira de perito, eu gosto de usar uma expressão que uma pessoa da minha altíssima admiração, que é o professor Nelson Alonso, admirado pelos engenheiros, porque é uma pessoa notável no campo das avaliações, escritor de livros de avaliações de aluguéis. Ele diz que, diante da crise, surgem as disputas. Então, esse é o resultado para nós, né? Então, aqueles que ingressam agora ou já estão na carreira de perito, ao final da crise, nós temos que aguardar as disputas, porque toda disputa precisa do trabalho de um perito nessa interface. Eu vou para a próxima pergunta e a gente vai dar uma voltada.
porque são perguntas que estão abordando o início da carreira, né? Então, eles perguntaram para nós o seguinte: o que despertou interesse em ingressar na área de perito? Bom, à medida que eu fui me especializando na área, eu estudando o assunto, eu percebi uma demanda em ser perito. Principalmente, eu falo muito assistente técnica, é mais a área que eu trabalho, mais ou menos como eu e o Eduardo nos organizamos, né, no escritório, né? Então, o próprio mercado estava aquele nicho parado, esbarrei mesmo nele, não foi algo que eu procurei, que eu imaginei que um dia estivesse trabalhando nisso, porque eu sempre fui de fábrica, né? Minha escola foi. Então, eu sentava na indústria, eu sabia descer para a produção, para conversar na produção, eu conversava no RH, eu conversava com administrativo, com contabilidade. Minha área é sempre aquela tesouraria, conta pagar e receber. E quanto mais eu me especializei nessa área, mais eu vi a necessidade de ser mais, assim, fechar a casinha mesmo, mais especialista. E apesar do mercado falar que você precisa ser generalista, é engraçado isso, né? Ser polivalente. E nesse mercado esbarrando, conversando, estudando, eu vi o nicho ser perito judicial, e de novo fui me especializar em ser perito judicial, perito assistente, né? Foi algo do mercado, foi algo que, no meu caso, aconteceu estudando, aconteceu trabalhando, não era um sonho de infância, nem sabia que existia isso. Para mim, quando eu via perito, era alguma coisa na televisão, aí chegou perito criminalística, né, criminal, mas não perito contábil. Tanto é que eu fui buscar a segunda graduação em contábeis para ter essa habilidade para representar tanto ao meu cliente quanto ao juízo, quando for o caso. No meu caso, como eu disse, eu tinha já uma bagagem, né? Sempre trabalhei praticamente dentro da contabilidade, controladoria, auditoria. Eu fiz curso técnico em contabilidade, depois fiz ciências contábeis, especialização na área de controladoria, trabalhei muitos anos com auditoria. E aí eu não queria perder esse conhecimento, não queria perder esse contato, não queria que ficasse limitado todo esse conhecimento a fazer cálculos, né? Então eu tinha isso em mente. E para minha surpresa, nós conseguimos conciliar as duas coisas, né? A gestão empresarial que a gente acaba fazendo e a parte judicial, né? As discussões quando saem da esfera administrativa e vão para a parte judicial. Então, na verdade, também não foi um sonho, meu sonho era ser jogador de futebol, mas como não foi possível, eu, dentro da carreira contábil, que foi minha segunda opção, eu realmente não queria perder esse conhecimento e todo o investimento que eu fiz ao longo da carreira, em cursos, né? Então, eu realmente tinha essa vontade de manter aí esse desafio quase que diário de estudar, de pesquisar. Então, essa carreira de perito judicial aí me chamava a atenção e foi possível consegui-la. Então, vamos para a próxima pergunta. E aí eu vou juntar duas perguntas onde a gente gostaria de saber quais que foram as dificuldades no ingresso da carreira. Então, no início, quais foram as dificuldades e se tem alguma dificuldade pontual no cotidiano. Essa pergunta, eu gostaria que um de vocês respondesse, por favor. Então vai você, Edu, você é um dos dois. Deixa o Eduardo falar, porque o judicial é muito mais importante. Bom, dificuldade a gente tem todo dia, né? Todo dia a gente tem dificuldade, e isso é a nossa motivação, esse é o nosso combustível. Porque na perícia judicial, nenhum caso é igual ao outro. Você pode pegar 10 processos de perícia financeira, certamente você vai ter que ler todos os processos, entender todos os contratos, ainda que seja o mesmo banco, porque os processos, eles têm as suas particularidades. Então, esse é o desafio, né? Eu não vejo como dificuldade, eu vejo como oportunidade, porque às vezes a gente está tão afiado com o assunto. Eu achava que eu estava bom quando eu estava fazendo perícia, quando eu não recebia nenhuma crítica. Eu achava que estava muito bom. E aí, quando eu recebi o primeiro parecer técnico de um assistente técnico mal criado, que fez esse parecer, eu vi o quanto eu precisava melhorar.
Então, na verdade, o desafio é esse, é você fazer o melhor, porque é isso que o juiz espera de você, e você melhorar aquilo que já está muito bom, né? E nem vou falar do outro lado pior, porque não cabe. Então, essa busca contínua da perfeição. Uma outra coisa que é importante também, que eu passo isso sempre para os alunos, até hoje, quando eu dou a matéria Perícias em Falência e Recuperação Judicial, é que é o seguinte, a sua remuneração, ela vai ser a mesma. Você tem um determinado valor para fazer aquele trabalho. Então, a sua eficiência é que vai determinar se aquilo foi rentável ou não. Se você gastar 2 dias para fazer um laudo que você vai ganhar 10 mil reais, é um excelente honorário. Agora, se você gastar 60 dias para fazer, provavelmente você vai chegar à conclusão de que não vale a pena. Então, mesmo fazendo os processos, a gente tem que estar sempre avaliando a nossa eficiência, né? Porque é essa eficiência que vai tornar o trabalho rentável. Então, vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Aí vocês podem escolher os dois responderem ou apenas um, mas Tá bom. em algum momento da carreira de vocês, Júlio César, que atua como assistente técnico, e Eduardo, que atua como perito judicial, em algum momento vocês pensaram em desistir? Não, nenhum. Fácil responder essa pergunta também, cara. Nenhuma, que nem o Eduardo disse, né? A dificuldade é motivador. Já tivemos situações que sentimos injustiçados, até às vezes no lado, até mesmo pelo cliente, mas isso só foi um degrau para melhorar, né? Entender o que aconteceu, rever alguns conceitos, realmente algumas críticas, umas não, ninguém é perfeito, né, Eduardo? A gente tem que sempre estar procurando melhoramento, e te falo, vendo o meu primeiro parecer, né, o primeiro plano de recuperação judicial, que foi o caso que eu fiz ali em 2009, e vendo o que eu faço hoje, só consigo enxergar uma grande evolução, né? Então, existem momentos difíceis, mas eles não são para desistir, eles são para superar, melhorar e superar. Bom, eu penso em desistir todos os dias, mas eu me arrependo no minuto seguinte. Então, assim, faço das palavras do Júlio as minhas. Realmente é a motivação, né? De fazer algo bem feito, cada vez melhor, de forma eficiente, para que a gente tenha aquela sensação de realização profissional, né? E principalmente, falando agora como perito judicial, quando você vê uma sentença de um juiz que utilizou o seu laudo e que faz menção ao seu laudo, falando da qualidade do seu trabalho, isso não tem preço. Isso aí realmente é aquele estado que você para e fala, bom, essa semana aqui depois dessa sentença aqui, é para comemorar. Então, não tem isso. A motivação é constante. Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: se quando vocês iniciaram a carreira de perito ou de assistente técnico, se vocês contaram com a ajuda de alguém ou se vocês atravessaram esse caminho sozinhos? Rosângela, eu travei aqui, não sei se foi minha internet, eu nem escutei o final do Eduardo. Você pode fazer a pergunta de novo, por favor? Posso sim. A pergunta é se durante a carreira de vocês como perito e assistente técnico, se vocês tiveram a ajuda de alguém ou se vocês traçaram o caminho da carreira sozinhos. Sim, ajuda é muito importante. Ajuda é uma coisa, apoio é uma importante. Pegar e copiar do outro não existe, né? Aqui, o primeiro, eu tenho que colocar o nome do professor Paulo, eu tenho que colocar o nome do Eduardo também, né? Porque foram pessoas importantes para dar os primeiros passos. O Paulo, além de professor, virou um amigo, a professora Márcia, entre outras que me ajudaram no início da perícia, né? Mas elas me ajudaram orientando e dando o caminho onde eu tinha que estudar. Então, eu vejo muito hoje o pessoal confundindo ajuda com pegar pronto, né? Vocês vão perceber que existem vários grupos de perícia
principalmente WhatsApp e tudo mais, o pessoal confunde, alguém tem uma planilha de cheque especial, alguém tem uma planilha de... Isso não é ajudar, gente, isso é te induzir ao erro, né? Ou alguém conhece algum software que faz tudo pronto, por que tiver um software que faz tudo pronto, não precisa do perito, né? Então, o apoio existe, são pessoas que eu sou grato, mas as pessoas me ajudaram indicando como que eu tinha que estudar, o caminho que eu tinha que seguir, não fazendo o que eu tenho que fazer. Júlio, excelente a sua explanação. Sobram poucas palavras aqui para falar, mas realmente eu tive a ajuda e o apoio do professor Paulo Cordeiro. Eu sempre fui uma pessoa muito interessada em estudar, sempre não me dou por satisfeito, né, mesmo atingindo o objetivo. Então, eu tive, sim, muita ajuda, muito apoio, e é isso que o Júlio falou. Infelizmente, eu vejo nos grupos de WhatsApp que a gente participa, o pessoal trocando planilhas prontas, e vejo também alguns alunos falando, vamos fazer uma parceria. Ok, uma parceria, ok, faz parte, né? Mas que tipo de parceria? Não, você faz o lado, a gente divide. Essas coisas aí, assim, realmente eu não estou agregando nada para a pessoa, né? E principalmente, estou colocando num risco muito grande. Então, não é esse o caminho. O caminho é buscar orientação, e aí eu já mostrei para vocês o quanto a gente tem de profissionais que podem orientar, que pode ensinar para que você desenvolva alguma coisa e você vai fazer aquilo sempre, sem... Eu tenho certeza que quem copia um laudo, copia planilhas, essas coisas, vai sempre ficar dependente, né? Não será independente, porque não teve a proatividade de começar a fazer. E está subjugando a própria capacidade, né? Então, é muito ruim isso aí. Eu fico chateado quando eu vejo essas coisas. A primeira coisa que eu falo quando eu entro em sala de aulas eu não passo minhas planilhas prontas, né, para ninguém. A gente vai desenvolver em sala de aula, eu vou mostrar a minha, como eu fiz. Eu tenho certeza que vocês vão fazer melhor do que eu fiz. Mas, assim, vocês, se der qualquer problema algum dia, em algum momento, de uma assembleia, por exemplo, vocês vão saber resolver porque vocês criaram isso, né? Então, realmente, eu acho que precisa essa reflexão antes de decidir se quer seguir a carreira de perito. Como eu falei, é um eterno estudante, né? E não vai estudar só as matérias científicas, vai estudar as competências também nas ferramentas. Até uns anos atrás, para fazer uma demonstração num laudo, você colocava as teclas da HP que você apertava. Hoje você precisa demonstrar com planilhas. Então, quem não sabe fazer cálculo em planilha e pega uma perícia numa área financeira, não vai conseguir fazer, né? E aí ficam pedindo planilhas aí para planilhas prontas que certamente vão induzir ao erro. Então, é isso aí. Essas teclas aqui, Eduardo? Eu vou fazer mais uma pergunta que foi pré-enviada para mim, e depois eu quero... Na verdade, nós vamos fazer o gancho das duas, tá? Porque tem uma pergunta do professor Paulo importantíssima para ser respondida, tá? Então, a pergunta é como é feita a nomeação do perito contábil e do assistente técnico. E o professor Paulo, ele deixou uma pergunta importante, gostaria que vocês juntassem as duas para responder, onde ele questiona o seguinte: qual a importância da participação do assistente técnico no trabalho do perito? Então, por favor. O assistente técnico basta a confiança da parte, a nomeação da parte, né? Então, você vai atender eu chamo de cliente, mas é um cliente, né? Então, você vai ter que ter a confiança dele, também a confiança do escritório que ele contratou, e ali tem uma sinergia do trabalho a ser entregue. Não adianta o escritório, né, o advogado aí tem uma estratégia e o perito assistente técnico tem outra estratégia, né? E qual que é a importância o Eduardo vai falar a visão dele, mas qual que é a importância do assistente técnico junto com o perito judicial? É falar a mesma língua. Imagina o advogado conversando com o contador, ele com teses e o contador com
técnica, né? Não vai ter a mesma linguagem. Mesma coisa, talvez, na engenharia, né, Rosângela? Não adianta eu, administrador, querer discutir contigo porque aquela coluna foi feita naquele lugar que está atrapalhando a passagem do carro, né? Tem todo um cálculo, tem toda uma situação. E na contabilidade é a mesma coisa, né? Não adianta o advogado falar, olha, isso aqui, por que o ativo e o passivo bate? Sendo bem, já vi perguntas como essa. Eu só vender o ativo, né? Que você paga o passivo. Isso não é piada, é sério. A gente já viu situações com essa. Por que o patrimônio líquido está do lado do passivo se ele é um crédito? Perguntas assim. Enquanto contador para contador, essa linguagem, essa imaturidade ou essa falta de técnica não vai existir. Muito pelo contrário, vai ter uma sinergia que não vai ter discussão. Olha, presta atenção, o caminho que você está seguindo talvez não seja correto, porque a norma brasileira de contabilidade indica isso. Existe o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que já definiu isso claramente, que vai ser uma linguagem que outro profissional não vai ter. Olha, a questão de habilitação, né, eu já falei que tendo o registro no Conselho Nacional, no Conselho Regional de Contabilidade, e de preferência que o profissional procure um curso aí, procure um especialista aí para se capacitar a atuar dentro do processo de recuperação judicial, entender quando ele deve se manifestar, como ele faz uma proposta de honorários, por exemplo, que procedimentos ele faz, o que ele considera para fazer essa proposta de honorários, tudo isso é feito num curso de formação do perito contábil. Existe um cadastro, que é um cadastro nacional de peritos contábeis do Conselho Federal de Contabilidade. Este cadastro, ele tem assim como tem o CRC, tem um número deste cadastro também. Ele não é obrigatório, mas ele é um diferencial para os juízes, né? Porque é um cadastro que você mantém, e para manter o seu cadastro no Conselho Federal, você precisa cumprir anualmente 40 horas aulas de curso, né? Qual que é a ideia? Manter os profissionais atualizados. Só que, sendo bem sincero, 40 horas para quem atua com perícia é nada, porque, como eu disse, é um estudante eterno, né? Então, é um diferencial o cadastro no CFC. Alguns juízes já até perguntaram, esse aqui tem, esse não tem, esse cadastro, então é algo interessante, e a proposta dele inicial era que este cadastro dos peritos, junto ao Conselho Federal, fosse o cadastro do tribunal. Talvez isso ainda evolua em algum momento. Bom, então tenho formação técnica, tenho capacitação em ferramentas, tenho que conhecer os procedimentos de perícia, né, de como atuar, e aí vai fazer, então, a habilitação no Tribunal de Justiça do seu estado, e vai, de preferência, se apresentar lá ao juiz, pegar uma tarde lá e passar lá no fórum e se apresentar para o juiz, montar algum folder explicando o que você faz. Olha, eu sou especializado na área tributária ou na área financeira, enfim, na área contábil, né? E ficar aguardando. A participação do assistente técnico no processo, para o perito, é extremamente importante, né? Ao contrário do que eu pensava quando eu comecei na perícia, quando tem um assistente técnico, o trabalho ele se torna muito mais fácil e ele se desenvolve de uma maneira muito melhor, porque a discussão, ela é como o Júlio disse, eu não vou conversar com um advogado sobre questões técnicas, tem um assistente técnico e o papel dele é esse. Então, ele não vai fazer as perguntas que o Júlio falou, por exemplo, por que ativo e passivo bate, eu não vou perder tempo com isso. O assistente técnico é um profissional capacitado, que está lá do outro lado, olhando e tentando, né, colocar a luz ali nos pontos que o cliente dele defende. Mas ele não é um defensor de tese, diferente do advogado. Nada contra o advogado, ele tem o papel dele. Mas esse profissional, assistente técnico, ele vai tentar elucidar aquilo, de forma técnica, aquilo que o seu cliente está alegando. E isso direciona o trabalho da perícia, isso ficou muito mais fácil. Eles fazem isso pessoalmente ou podem fazer isso também através de quesitos. E quando a gente tem esses quesitos, por mais que dê um pouquinho de trabalho para responder, mas esses quesitos direcionam o trabalho. Fica mais claro para a gente o que está sendo discutido ali, no que é pertinente à questão técnica.
Quando a gente não tem um assistente técnico, e às vezes o juiz ele não é muito claro na decisão dele, ele coloca um despacho assim, nomeio para a perícia e não fala o que ele quer da perícia. Aí ele dá oportunidade para as partes quererem discutir coisas que não são técnicas. Então, vem questões assim para a gente. Diga ao seu perito se é legal cobrar juros sobre juros. Quando ele fala legal, eu não posso dizer se é legal ou não. Eu tenho que me atentar ao que foi pactuado. Tendo um assistente técnico, esse tipo de pergunta não vem. E se vem, a gente explica para ele, fala, ó, a parte legal não compete a mim. Ele entende isso. Mas quando a gente responde num processo que não tem um assistente técnico, que questões legais não podem ser respondidas pelo perito, o advogado fica bravo e faz parecer não, e faz contestação do laudo, falando que a gente deixou de responder os quesitos. Então, o trabalho ele se torna um pouco moroso, tem muitas idas e vindas por conta disso. Então, o assistente técnico é extremamente importante para o trabalho do perito. Direciona, foca nas questões técnicas, e quem dera se todos os processos que vão para a justiça tivessem lá os assistentes técnicos. Eu acho que a gente teria um ganho muito grande, ganho em termos de tempo e ganho em termos de qualidade das discussões também. Muito obrigada. Bom, tem uma outra pergunta aqui que diz o seguinte: quando o juiz nomeia um perito, as partes podem contestar a escolha desse perito? Acho que sobrou para mim. Já fizemos, né? Acho que sobrou para mim. Sim, as partes podem. As partes podem, e o perito também pode. Vou começar pelo perito, porque é importante isso aí. O perito ele está sujeito a impedimento de suspeição. Então, vamos supor que um dia eu pegue uma perícia, o juiz me nomeia numa perícia, onde uma das partes é o Júlio César. Júlio César é meu sócio. Portanto, eu não posso, eu não consigo ser imparcial nessa perícia. Eu não posso, eu tenho que me declarar impedido de fazer essa perícia. Isso tem que ficar claro, tá? Agora, as partes podem contestar, sim. O perito ele precisa ter conhecimento técnico para fazer aquele trabalho. E pode ser que as partes, o currículo do perito fica à disposição lá no fórum para quem quiser consultar. Pode ser que a parte olhe lá e fale, bom, mas esse perito aqui, pelo currículo dele, pelo histórico dele, ele não conhece da matéria. Supondo que eu aceite uma perícia, não me declaro impedido de fazer uma perícia tributária, que não é minha área de conhecimento. Aí alguém vai lá e fala, bom, deixa eu ver, bom, esse perito aqui, ele fala que trabalhou X anos não vou falar a quantidade, senão os contadores fazem conta. Esse perito aqui trabalhou tanto tempo em banco, portanto, não tem essa questão tributária que está sendo discutida aqui, ele trabalha com... Ou seja, ele não demonstrou nenhum conhecimento. Ou que eles constatem lá que eu deixei de declarar impedimento, porque, por exemplo, eu não vi que uma das partes é parente meu, por exemplo, ou tem um grau parentesco, ou é amigo, isso está previsto no Código de Processo Civil. Então, as partes podem, sim, contestar a nomeação daquele perito. Muito obrigada. Nós já estamos quase finalizando as perguntas. Eles gostariam de saber como que é o mercado de trabalho, se existem vagas suficientes, porque a gente tem visto muita disseminação com relação à entrada de profissionais de perícia no mercado. Tem vaga para todo mundo? Eu acredito que tem. Sim, sempre tem trabalho para todo mundo, né? Tem os entrantes, tem os que estão se aposentando, e tem a evolução própria do mercado, né? Hoje o mercado de trabalho, principalmente por causa da crise, mas antes dela, né, antes do Covid, o mercado de trabalho, ele continua sendo concorrido, né? Não tem uma área que não é concorrida. E quem não evoluir, não só por causa do Covid, mas quem não vir evoluindo, vai ficar para trás. E existe também
a questões de tecnologia, inclusive na perícia, né? Cada vez mais softwares estão tentando apresentar um padrão de cálculo, um padrão de apresentação, e assim, você vai lá, você contrata um software, e no final sai o rodapé o nome do software. Tanto divulga que o juiz não precisa mais de vocês. Hoje, na Justiça do Trabalho, tem uma planilha padronizada de apresentação de cálculo, o PJ Calc, né? Então, ainda tem mercado, e sempre vai ter, eu acredito, mas sempre vai ter oportunidade para aquele que continuar se atualizando, evoluindo e dando diferenciais, né? Primeiro, confiança, e depois técnicos, né? Observando as oportunidades também ao seu cliente. Júlio, ouvindo você falar isso, eu lembrei daquela frase: quando finalmente encontramos todas as respostas, o mundo vem e muda a pergunta, né? Então, não vai ter não há sistema, não há software que substitua a inteligência. Ele pode fazer as coisas com mais rapidez, mas a inteligência não vai substituir, né? Nem a inteligência artificial ela consegue pensar, ela tem respostas programadas, possíveis respostas, né? Então, eu queria até atualizar essa informação, era um pouco antiga, mas eu não consegui. Aliás, essa informação que eu peguei com o Paulo, existia um tempo atrás cerca de 100 milhões de processos em andamento. Eu não acredito que tenha caído esse número. E acredito cegamente que esse número, como eu disse anteriormente, vai aumentar muito. Então, é uma rotatividade, vamos dizer, processos são encerrados, mas eu acredito que a velocidade de processos novos que surgem no judiciário é muito maior. O Brasil é um país de insegurança jurídica. O que vale hoje, amanhã não vale, mas não é que passa a não valer a partir de amanhã. Eles retroagem, né? Então, o Brasil é o único lugar que eu conheço, que eu já ouvi falar, né? Não conheço o mundo todo, que muda a regra do jogo depois do jogo começado. E a regra vale a partir do início da partida, né? Então, nós temos muita confusão. A gente está vendo aí, né, na questão política, o presidente tentando, por decreto, liberar algumas atividades, e quando o STF já disse que quem tem competência para fazer isso são os governadores, ou seja, na primeira instância, até o Supremo, até o STF, é confusão para todo lado. E certamente isso reflete, né, no trabalho da perícia. São muitos pontos aí a serem discutidos. Então, e às vezes uma nova demanda, uma nova constatação, ela pode ensejar outras ações. Eu vou dar um exemplo para vocês de um banco, que obviamente não vou falar o nome, que ele, num determinado momento, cobrava taxa de juros sobre valores que não haviam sido financiados. O Júlio sabe disso. Eu detectei isso num trabalho de assistente técnico, eu e o Júlio fizemos isso aí. Então, imagina, se alguém olha isso aí e firmou contrato com aquele banco, mais ou menos naquele período, vai olhar e falar: pera um pouquinho, eu também firmei esse contrato, também firmei um contrato parecido, também aconteceu comigo. Ou seja, tem um efeito multiplicador muito grande. Imaginem vocês se um funcionário entrar contestando essas mudanças aí, essa redução de salário com algum princípio constitucional ou alguma coisa nesse sentido. Isso vira uma enxurrada de processo, né? É tudo igual? Não é tudo igual. Eu tenho certeza que na tese de um advogado ele vai acrescentar uma insalubridade, o outro vai acrescentar alguma outra coisa. Então, trabalho tem muito. E nós também estamos vivendo uma época diferente de quando eu comecei na perícia, que a gente tinha algumas concentrações. Então, alguns juízes nomeavam somente aquele perito. Então, aquele perito lá tinha 20 processos, 20 perícias com ele e outros peritos sem nada. Hoje, me parece, quero acreditar, mas me parece que existe uma distribuição mais equalizada. Então, todos estão tendo a oportunidade de trabalhar nesse mercado. Tá? Então, assim, trabalho não vai faltar, basta querer. Muito obrigada, Eduardo, Júlio.
A gente já está quase finalizando, tem mais 2 perguntinhas aqui para a gente poder finalizar. Tem uma pessoa querendo saber quais são os tipos de laudos periciais contábeis que um profissional atua. São Pode ir. muitos. São muitos. A perícia contábil é aquela perícia que discute a relação patrimonial, né? Aquela perícia que é envolvida nas relações patrimoniais. Se você pensar em relação patrimonial, desde dinheiro até bens materiais físicos e até intangíveis, faz parte de um contexto patrimonial. Então, você tem diversas perícias, perícia societária, né? Apuração de haveres, financeira, tributária, tem uma infinidade de perícias aí, né? Lucro cessante, que é uma que a gente está enfrentando agora, que está bem divertida, prestação de contas. Dentro da própria recuperação judicial, nós temos o laudo de escrituração do devedor, né, em casos de falência. Então, tem tudo que é ligado a questões de patrimônio é perícia contábil. Então, aí imaginem briga de sócio, investimento, contratos, tudo que afeta o patrimônio de uma pessoa, e aí pode ser pessoa física ou jurídica, é perícia contábil. Então, as relações hoje todas envolvem, a não ser aquelas ações de donativos, né, de ação gratuita, né, e o restante envolve patrimônio, porque tem uma troca, né, os contratos são trocas, ou seja, você me faz ou me fornece tal coisa, e em contrapartida eu te dou, te pago tal coisa. E isso, quando desajusta, vira uma ação judicial. Edu, para colaborar com a sua resposta anterior, enquanto você falava, eu procurei, eu coloquei no chat para todo mundo que durante o trabalho remoto, a Justiça só de São Paulo produziu quase 4 milhões de decisões. Eu coloquei tanto o link como o resuminho aí dos números, tá? Primeiro e segundo grau. Só para colaborar com o número que você passou. 4 milhões só no trabalho remoto. Muito obrigada. Agora, a nossa última pergunta para a gente já iniciar o nosso encerramento. Eles querem saber a média de valores para os diferentes laudos, né? Então, assim, a pergunta-chave, né, dessa carreira brilhante que é ser perito. Quanto que ganha um perito? Boa pergunta, é a pergunta do milhão. Porque se vocês procurarem literatura, em todos os aspectos, é difícil precificar serviços, né? Se você tem um produto, você é um bom mecânico, né? Às vezes, o parafuso certo, você pode... quanto custa apertar o parafuso certo, fazer o serviço certo, né? O mecânico da minha moto, ele cobra caro, mas é o cara que conhece tudo da minha moto, daquele modelo da minha moto. Vou trazendo para o nosso mundo. Quando eu precifico, algo que eu vou fazer como assistente técnico, o que eu uso? Eu uso vários fatores. Então, eu vou pesquisar qual vai ser a minha responsabilidade técnica em cima daquele assunto. Eu tenho valor sobre isso. Depois, eu procuro minha taxa hora, o valor hora que eu aplico sobre aquele trabalho. Aquele trabalho vai me consumir 20 horas. Aquele trabalho vai me consumir 30 horas, não sei. E também as despesas que eu posso ter para elaborar aquele trabalho. De repente, eu preciso terceirizar uma parte, ou gastar com impressão, ou gastar com mais de uma diligência, né? Então, não tem receita do bolo. Que nem na contabilidade, que eu já estou falando em contabilidade. Contador que cobra R$100 por mês, será que ele está fazendo contabilidade ou emitindo guia, né? Então, você tem toda a sua responsabilidade técnica. Para começar, sua responsabilidade técnica, né? E depois, seus custos são meio de vida. Se você pegar um monte de trabalho, né? É muito comum. Se eu te passar toda a minha perícia aqui do escritório, quanto você cobra? Eu falo, eu vou cobrar caso a caso. Porque vai ter caso que vai ser rápido, a responsabilidade técnica é menor e o tempo de serviço é menor, bem como vai ter casos que vai te demandar 2 meses de trabalho, né? Ou até mais. Isso como assistente técnico. O Eduardo talvez tenha uma visão muito parecida ou diferente.
Na questão judicial, primeiro essa questão do preço que o Júlio falou, né? O preço de uma pessoa que trabalha no escritório, na sua casa, tranquilo ali, sem muito custo fixo, o valor, preço, falando de preço dele, né? Custo, né? O custo dele é menor do que alguém que abre um escritório no centro da cidade, ou num lugar bem valorizado, né? O custo é diferente. Então, o preço ele fica complicado. Nós não temos tabela, e ainda que tivesse uma tabela de preços como parâmetro, eu acho ela totalmente injusta por essa questão, porque a tabela ela equaliza o profissional que, por exemplo, se dedica, estuda, faz curso, está sempre participando de eventos, daquele profissional que está ali com o crachá, né? Não, eu sou perito há 50 anos e eu não preciso fazer curso. E a tabela ela equaliza esses dois profissionais. Então, não tem muito como a gente falar de preço. Preço, cada um tem o seu. Mas, na perícia judicial, nós temos um denominador que ele é comum e é mais ou menos utilizado para fazer as estimativas de honorário, que é a hora. Né? Então, assim, para fazer esse trabalho, eu estimo tantas horas para fazer. E aí, o que vai diferenciar é o valor hora. Isso aí realmente não tem como. Eu já recebi uma crítica aqui, pedindo uma reconsideração de estimativa de honorários, que um advogado disse que um professor de faculdade ganhava X reais por hora na sala de aula, né? E eu tive que responder para ele que o professor em sala de aula, ele ganha pelo tempo que ele está em sala de aula. E o perito, ele ganha porque ele mantém uma estrutura, profissionais, equipamentos, investe em tecnologia, em conhecimento, né? Então, isso tem preço. Mas não é uma briga fácil. O que eu posso garantir aos senhores que estão perguntando e os demais que ficaram bem antenados por isso, é que você trabalhar como perito judicial, você será milionário, rico, em conhecimento. Em conhecimento e, principalmente, em amizades, em relacionamento. Para vocês terem uma ideia, hoje, aqui na nossa live, nós temos a presença de pessoas que foram meus alunos e que ainda não são professores, mas logo, logo estarão aí contribuindo também com a gente, que são pessoas que se apaixonaram pela perícia. Né? A gente tem aí a Janaína Riegel, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, é uma excelente profissional, participa de tudo quanto é evento. É impressionante, eu vejo que ela vem para São Paulo, ela vai para Belo Horizonte, ela participa de tudo quanto é evento. E por quê? Porque ela está investindo na carreira dela. Mesma coisa o Carlos Eduardo de Sá Oliveira. Esse cara é fantástico. Esse cara participou de um curso comigo em Belo Horizonte e ele tem, assim, participação, eu vejo, acompanho, né? Uma pessoa que se dedica muito. Aí eu pergunto para vocês, qual é o honorário deles e qual é o honorário de uma pessoa que fica esperando o juiz nomear, cai lá uma perícia, pede emprestado uma planilha de alguém e copia um laudo da internet, dá para comparar? Então, não dá. Então, essa questão preço, como eu falei para vocês, a gente vai ter que balizar um pouco quanto a gente cobra, porque também não adianta falar, eu sou o cara, eu vou cobrar 10 mil reais quando o outro está cobrando 1.000 reais, né? E quando você sabe que você poderia cobrar um valor menor. Mas o que vai fazer você valer a pena para você é o que eu disse, é a sua eficiência em fazer o trabalho. Se você ganhar 10 mil e gastar 2 dias, vai ser excelente. Se você ganhar 10 mil e gastar 60 dias, vai ser ruim. Então, essa questão honorário sempre fica para o final, impressionante, ainda bem, porque muita gente vai embora, se a gente falar no começo, né? Mas é muito mais uma questão interna nossa de saber administrar o tempo e saber se valorizar também. Chega uma certa hora que a proposta não vale a pena e você precisa dizer não para o seu cliente. Olha, entrou uma pergunta, eu queria que vocês respondessem bem rapidinho, porque a gente vai finalizar mesmo, realmente não dá mais tempo de fazer mais perguntas, mas uma pessoa perguntou no chat se existe uma tabela específica para honorários de perito contábil no tribunal. Olha, quando a gente fala de honorários, tabela, a gente tinha que pôr o Paulo aqui para responder, viu? Como eu disse, eu desconheço, mas mesmo que tivesse, eu acho injusto que tenha uma tabela, mesmo como um parâmetro, porque essa tabela ela não vai avaliar
qualificação técnica do profissional. Então, desconheço e também nem procuro saber sobre tabela. Né? Quando a gente tem aqui uma proposta, precisa fazer uma proposta, a gente tem os nossos valores, a gente tem, falando um pouco de cliente, a gente tem como ponderar a forma de pagamento, até no processo judicial, às vezes a parte pede, né, para o juiz para recolher, para depositar os honorários em 6, 10 vezes, a gente já viu, ok, sem problemas, mas mexer em preço é uma questão complicada. E tabela, eu sou contra a tabela. Eduardo, tem a questão do Conselho Regional de Contabilidade, ele é fiscalizador, né? Ele não regulamenta preço. E participei, acho que ano passado, de uma reunião técnica, que a questão da tabela envolve o CAD, que seria a defesa econômica. Então, quando você tabela os honorários, você está interferindo na economia. E é engraçado que nós queremos o mercado livre e queremos tabela ao mesmo tempo, né? Então, não equaliza, né? Então, tem essa questão que foi colocada na reunião técnica que não existe tabela por causa do CAD, ele persegue essa questão. Não sei se outros órgãos têm, mas na contabilidade não tem, a princípio, né? Bom, na engenharia nós temos, tá? Quando nós estamos a serviço da assistência judiciária gratuita, os diferentes tribunais estaduais têm uma tabela específica, onde o perito que se propõe a prestar serviços no âmbito da assistência judiciária gratuita também, ele tem essa tabela onde ele vai prestar o serviço, que às vezes é um serviço que ele cobraria 5 mil, se fosse uma perícia paga, ele vai receber R$370. Então, na engenharia, a gente enfrenta esse viés, tá? Mas a justiça gratuita, sim, o judiciário coloca o valor que ele vai pagar. Se vocês procurarem na internet, depois eu procuro o link e te mando, a Fazenda Estadual, você se cadastra para ser um contador, para realizar cálculos sobre tributos. E tem uma tabela, acho que é assim, cálculos muito fáceis, simplificados, são R$50, 75, sei lá, cálculos com média complexidade 100 e pouco, e cálculos com muita complexidade 200. Então, isso não é uma tabela para o trabalho que o Eduardo explicou agora, é uma tabela que vamos dizer que o governo, né, o tribunal ou as fazendas pagam para algum tipo de cálculo, mas uma tabela para serviço direto nós não temos. Deixa eu fazer uma correção aqui, eu estava pensando nas pessoas e acabei falando, Janaína Riegel já é professora, sim, tá? Só uma correção, é legal isso aí quando sai no Jornal Nacional, né? Devemos fazer uma correção, então estou fazendo a minha aqui. Janaína já é uma professora, tem conhecimento que ela já deu cursos lá na Florianópolis, a região dela, lá do sul, né? E uma excelente professora. Então, agora a gente realmente precisa encerrar, tá? Porque nós fomos pontuais para começar e vamos ser pontuais para terminar. Tem uma pessoa que para mim é muito importante, que está nessa live aqui, que foi meu professor da graduação de Engenharia Civil, professor Dogmar, ele que contribuiu bastante para a minha formação, e eu gostaria de deixar a mensagem que ele cravou no meu coração na época em que eu era estudante. Ele, sabendo que eu estava prestes a desistir de estudar, ele me parou no corredor da faculdade e ele falou para mim, quando você tiver 40 anos e você se olhar no espelho, você vai olhar para você mesmo e dizer, eu me derrotei. Mas se você continuar ainda com todas as dificuldades, quando você tiver 40 anos, você vai se olhar no espelho e vai dizer, eu venci. Tais palavras fizeram com que eu continuasse na graduação, vencesse os obstáculos que eu tinha, e realmente, quando eu cheguei aos 40 anos, eu olhei para mim mesma e disse, eu venci. E foi uma jornada, uma carreira de muita dedicação e de muito estudo que não para, isso vem sendo diário. Todos os dias um aprendizado novo, e hoje um aprendizado aqui com vocês. Então, em nome da Anhanguera, eu gostaria de agradecer vocês por terem aceitado o nosso convite, agradecer todos os convidados que vieram prestigiar essa live, as perguntas dos alunos e dos participantes que contribuíram para a riqueza das informações que nós recebemos aqui hoje,
e agradecer imensamente, desejar luz e paz para todos, e minha gratidão a vocês, Eduardo e Júlio César. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a atenção de todos, o tempo, a disposição em escutar. Obrigado. Bom descanso a todos. Obrigado, Rosângela. Parabéns ao teu professor. Palavras sábias. Fantástico. E é isso que eu fico pensando o nosso papel enquanto professor, né? A responsabilidade que a gente tem de conduzir essas pessoas, não deixar a motivação cair, enfim, fazer com que elas acreditem nelas, no potencial que elas têm. Então, eu agradeço a presença aí, a participação dos alunos, desejo a eles boa sorte, sucesso, não tenha medo, faça como a Rosângela, né? Pense no futuro de vocês, para que no futuro vocês tenham orgulho de vocês. E aos colegas que participaram aí, sucesso, obrigado pelo apoio, continuamos aí sempre na batalha, levando o assunto perícia contábil para as pessoas por esse Brasil aí, que realmente podem ter uma oportunidade, né, de trabalhar, de seguir uma carreira nova, assim como eu me sinto realizado, e tenho certeza que os profissionais que eu citei aqui são pessoas realizadas, porque são pessoas que estão sempre participando, não por pontuação, nem por obrigação, são pessoas que querem fazer parte da solução, né? A gente não pode resolver os problemas do Brasil, mas a gente faz parte de um pequeno contexto, e como é gostoso a gente, ao final do dia, deitar, colocar a cabeça no travesseiro e saber que tem, né, que a gente fez um pouquinho, a parte que cabia a gente fez bem feito. Então, obrigado, sucesso a todos, ficamos à disposição aí de vocês para outras oportunidades, tá bom? Um abraço a todos. Obrigada a todos. Vai ficar aí alguns minutos a tela com as nossas mídias sociais. Se vocês quiserem nos seguir, nos acompanhar, precisarem de informações, nós estamos à disposição. Boa noite a todos e muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.